E aí, moçada do nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos hoje aqui, ó, eu e o professor Presunto para atender vocês. Bom dia, galera, tudo bem? E aí? Nós vamos trabalhar com vocês, olha só, módulo 42 e 43, que fala as instabilidades, fragmentação do território no fim do século XX, que aconteceu no leste europeu, porque a gente estava falando do quê? Guerra Fria. Sistema socialista. Vamos falar da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje conhecida como CEI, Comunidade de Estados Independentes, tá? Menos as três bálticas, né? Exatamente. A Letônia, Lituânia e a Estônia. Tá, joia? Repúblicas Bálticas, porque são banhadas pelo Mar Báltico, né? E não podemos esquecer, né, pessoal, que a ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era o país mais extenso do globo terrestre e continua a Rússia, né? Continua a Rússia, ainda mais extenso ainda. Tanto é que a Rússia faz parte de dois continentes, né? Isso. Eurásia e Ásia, juntas fisicamente. Exatamente. Uma curiosidade para você, tá? Trazendo para o nosso território brasileiro. O Brasil possui 8.514.000 km², e uns quebradinhos. A Europa toda tem 10.500.000. Se a gente tira a Rússia da Europa, o Brasil é maior. Olha só, por isso dimensões continentais do nosso país. Olha a importância do nosso país, não é verdade? Mas vamos lá, Presunto. Com relação ao período da Guerra Fria, ao período do sistema socialista, a gente sabe que a URSS, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, passava por problemas, né, problemas que parecia que ia desestruturar tudo. Socioeconômicos, né? Socioeconômicos. Aí na época, quem que estava no poder? Mikhail Gorbachev, né? E ele fez duas mudanças principais, que foi a perestroika e a glasnost, né? Isso, perestroika e glasnost. Nome estranho, né? Mas tem um significado importante naquele momento. Glasnost seria a abertura política, mais transparência, né? A perestroika, uma reestruturação. Então, olha só, foi necessário fazer uma mudança, aliás, mais de uma, mas duas foram importantes, que é a glasnost e a perestroika, né? Exatamente. Para o povo começar a ver com outros olhos a administração e o próprio sistema socialista, o que não deu muito certo, né, Presunto? Isso é verdade, pessoal. A gente vê esse território da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje CEI, Comunidade de Estados Independentes, né? De extensão, praticamente começa no continente europeu e termina quase lá no Japão, né? Exatamente. E na Copa do Mundo do ano retrasado, nós ouvimos falar muito, pessoal, de brasileiros produzindo soja naquela terra. Já está começando o brasileiro para essa região, pessoal. Porque ali tem uma grande extensão. Quando você fala em recursos minerais, é uma infinidade, né? É muita coisa, né? Pela extensão. Muita coisa. E outra, se a gente parar e analisar mesmo, quando falamos de recursos minerais, em todos os continentes, teoricamente, deveria ter os mesmos recursos, né? Porque era Pangeia, era um único continente, né? Fez essa super separação aí dos continentes que conhecemos, e pode ser que venha a acontecer mais, só que nós não vamos existir nesse período, porque demora milhões de anos, milhões de anos, não é verdade? Mas vamos lá. Dentro da URSS, que eram 15 repúblicas, né? 15 repúblicas na época, começou a haver a separação, porque a estrutura que tinha não estava dando conta, não estava produzindo e atendendo a necessidades, né? Sistema obsoleto, as indústrias antigas, obsoletas, né? A população reclamando, filas quilométricas, na busca do próprio alimento, né, pessoal? A gente consegue encontrar aí na internet algumas imagens mostrando que eles estavam durante o inverno fazendo fila para comprar comida e não tinha, faltava, né? E com esse desfacelamento da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vários países do leste europeu, né, também entraram em colapso, né, pessoal, em mudanças, né? Alguns foi tranquilo, passivo, mas outros com bastante problemas. A questão da Iugoslávia, né? Sim. Tivemos uma guerra, um conflito aí no leste europeu, né, pessoal? Uma guerra sangrenta, né? E muitos levantes populares também, com certeza, né? Na Muitas, Romênia, E daí houve as divisões dos territórios, né? Mas assim,
nós tivemos 3 dessas repúblicas, desses países que saíram por primeiro da União Soviética, né? As Bálticas, né, que nós falamos no começo, Letônia, Lituânia e a Estônia. E foram as primeiras a se tornarem independentes. E essas, por sinal, nós já trabalhamos em outras aulas, com certeza, que elas estão até hoje, né, reivindicando uma indenização, né? Porque elas foram obrigadas a fazer parte do sistema e não deu certo o sistema, agora elas exigem até indenização. Olha só. Essas mudanças que ocorreram no leste europeu, né? Muitos países geograficamente, né, apareceram, outros, né, por exemplo, a Tchecoslováquia, né? 2 países hoje, né? Exatamente. Era um só. Hoje a República Tcheca, capital Praga, né? Eslováquia, Bratislava, né? Isso. Apareceram outros países. Iugoslávia, hoje 6 novas repúblicas, né? 6 novas repúblicas. Isso ali foi uma guerra sangrenta, né? Então a gente vê naquela região. Essa necessidade de separação, os conflitos que acontecem, tudo tentando melhorar, atender a necessidade da população e até por causa da divisão cultural que tem dentro do território, né? Algumas riquezas. E o Brasil quase se separou do Rio Grande do Sul, né? Isso é verdade. Por exemplo, um estado independente, né? Fora do nosso. Você vê, a gente fala tanto da Europa, a gente fala de outros países por causa de guerra, por causa de conflito, isso, aquilo, mas olha só, aqui no Brasil quase aconteceu isso, ainda bem que não aconteceu. O Rio Grande do Sul queria se separar do Brasil. É verdade. Pensa, já pensou, a gente perde o Rio Grande do Sul e eles são autossuficientes, se parar para pensar. Verdade. É um território muito bem desenvolvido, aliás. E falando mesmo na Europa, no caso, pessoal, é interessante se colocar a localização climática, né? Clima temperado, pessoal. Sim. As culturas que você produz naquela região ali, né, pessoal, completamente diferente da nossa. Diferente, porque envolve clima, relevo, solo e o hábito do ser humano, a maneira como ele vai viver no território. Os países nórdicos sofrem mais, porque eles plantam muito trigo, aveia, cevada, coisa que a gente está plantando lá no Rio Grande do Sul. Só. Por conta do quê? Clima diferente, né, pessoal? O clima, o solo mais baixo. E já que a gente está falando nisso, o solo mais fértil do planeta está lá na Europa. Chernozyon. Está na Ucrânia. Pensa, é um solo negro, escuro, rico em fertilidade natural, humus, né? Fala que aqui no estado do Paraná tem estreitas faixas dele, muito pouco, raro, mas falam que tem, é importante. Terra roxa, né? Terra roxa, olha aí. Verdade, importante. Então a gente começa a perceber, olha só que interessante, a gente começa a falar de uma coisa, vai tomando outras dimensões e a gente começa a perceber a importância dessa troca de conhecimento com vocês, tá bom? Mas vamos lá, nós temos aqui ainda, ó, o mapa político, como o Presunto falou, nós estamos conversando aqui, o mapa político em questão é a divisão dos países, né? Os países que foram se dividindo, que foram surgindo países novos, a tentativa de unir países também por causa do sistema socialista, principalmente nesse lado leste europeu. E esse período que mais teve conflito foi durante a Guerra Fria, né? Durante a Guerra Fria. Por quê? Durante a Guerra Fria, porque países do leste europeu, né, pessoal, sistema socioeconômico, antagônico completamente diferente do capitalismo, né? Então, por questões ideológicas, né, esses países entraram em conflitos, tá? Olha só, acontece assim, né? Muitas pessoas aceitam, porque o sistema socialista, pelo que eu conheço, Presunto, e pelo que eu já li, vou buscar outras informações, é um sistema bom no papel, né? A ideia do sistema socialista é uma ideia perfeita. Aliás, é uma ideia que a gente muitas vezes até pensou, né, ao decorrer da nossa vida, poxa, não poderia ter essa diferença de classe social, essa diferença de um pode mais, outro pode menos, que já é o pensamento socialista. Exatamente. Só que na prática não dá certo, né? Não tem. Na prática não existe possibilidade, porque nós queremos o melhor para nós primeiro, e depois para a nossa família, e depois para os outros. E naquela época a gente falava de primeiro, segundo e terceiro mundo. Isso, exatamente. Eu não estou sabendo disso. É verdade, primeiro, segundo e terceiro mundo. Teve um caso aqui em Campo Grande, logo que eu mudei para cá, eu mudei no final da Guerra Fria. Ó, tarefinha para vocês, quando terminou a Guerra Fria, tá? Um ano depois de
literalmente, mas na época que derrubou o Muro de Berlim, eu já conto como fim da Guerra Fria. Eu mudei para cá nesse ano, eu tinha 13 anos de idade. No ano seguinte, teve uma reportagem aqui em Campo Grande, eu lembro disso como se fosse hoje. Entrevistaram uma senhora, né, na época devia ter seus 40 anos, era senhora já, né? Entrevistaram na rua 14 de julho, perguntando o que ela achava do Brasil sair da posição de terceiro mundo e virar primeiro mundo, né? Porque estava acabando a Guerra Fria e estava surgindo essa possibilidade. Eu lembro exatamente as palavras dessa senhora. Ela falou assim: isso é um absurdo. Onde já se viu o Brasil virar primeiro mundo? Ele é terceiro mundo, quer virar primeiro mundo sem ser segundo? Como que quer pular uma fase? Eu lembro disso até hoje, foi hilário. Obrigado, né, pessoal? Primeiro mundo, países desenvolvidos, industrializados, ricos. Segundo mundo, países socialistas. E o terceiro, os países pobres, subdesenvolvidos, assim que era. Hoje é diferente, né? Hoje é a multipolaridade. A multipolaridade, hoje é diferente. Hoje é Estados Unidos, Canadá, América Anglo-Saxônica, influência direta no continente americano, a União Europeia com influência direta no leste europeu e na África, e o Japão e China ali na Ásia, né, pessoal, são os mais importantes países. Então, fala hoje multipolaridade, né? Já não é mais dois poderes, são vários, né? A ideia desse período era que uma nação só dominasse tudo, né? E não aconteceu, não deu certo. Galera, esse foi o nosso bate-papo sobre nossa matéria, eu, professor Presunto, e nós vamos, daqui para frente, fazer mais atividades assim, dessa forma, esse bate-papo que é muito bacana, e a gente precisa levar isso para vocês, tá bom? Conto com você!